Como é ser criada, crescer num colégio interno? Então, essa foi a minha realidade. Eu fui criada num colégio interno. Foi lá que desenvolvi toda esta característica de mãe, mulher, resiliente, com muita força. Já tive que me reerguer bastantes vezes e acredito que isso veio principalmente de ter então crescido num colégio de freiras onde ali não havia tempo para colos, não como uma família normal. Ali foi-me passado, sim, regras, horários, etiqueta. Portanto, foi assim um crescer de uma forma um pouco mais rígida. E eu falo isto não de uma forma amarga, não. Foi a minha experiência e falo hoje honrando muito a forma como fui criada. Claro, no início eu era bem pequena, não é? Eu entrei com 7 anos, sensivelmente, e era todo um universo diferente para mim, porque eu não sabia o que eram freiras, por exemplo, não sabia. Eu nem sequer era batizada na altura. Fui sabendo que não era a única menina, né? Eu conheci muitas meninas de várias faixas etárias, inclusive quem cuidava das mais pequeninhas eram as mais velhas. Lá no colégio as meninas iam até aos 18 anos, até se tornarem adultas. Portanto, quem era a minha madrinha lá dentro do colégio, madrinha por cuidar de mim, porque era mais pequena, era uma menina então com mais idade e ela era responsável por assegurar o meu banho, por preparar a minha roupa para a escola, enfim, essas tarefas que no lugar de ser uma mãe era uma menina mais velha lá do colégio e que no fundo também nos preparava a nós, mais pequeninhas, para depois, com o passar da idade, a gente se tornar independente e depois também sermos nós madrinhas das mais pequeninhas que iam entrando. Bem, se me perguntam, Estrela, assim, qual é a memória que tu tens mais presente do colégio? A memória que eu tenho assim mais presente do colégio é essa mesma. É rotinas, é horários, é saber que no fim da escola eu iria para o colégio fazer os deveres de casa, tomar banho para descer para jantar, ou então descer para jantar e depois tomar banho, mas teria sempre que ter a minha obrigação, era o nome que davam lá, a obrigação. Qual era a obrigação? Nós tínhamos como se fosse um mapa, onde as meninas tinham a responsabilidade, a obrigação de, por exemplo, aquele grupo, colocar a mesa de jantar. No final de jantarmos, tínhamos a obrigação de ir lavar os pratos, íamos para a copa. Ok? Isto tudo por grupinhos. Depois tinha outro grupinho então que levava as meninas para tomar banho, para cuidar delas e como eu já tinha dito, colocar as roupinhas para o dia seguinte, enfim. Portanto é isso, as memórias que eu tenho, assim mais presentes, é sobre assim cumprir regras. Nós tínhamos aulas de etiqueta. Por exemplo, eu fui crescendo, fui também sendo responsável por ajudar outras meninas a fazerem os seus TPCs. Portanto, se me dizem assim, Estrela, então tu não tiveste colo. E a verdade é que não houve colo, aquele colo de uma família dita normal.
não. Se as freiras eram más, porque normalmente é essa curiosidade. Eu tenho boas memórias das freiras que tomaram conta de mim, principalmente de duas delas, que não vou citar nomes, mas principalmente de duas. Lembro-me de... Lá está, elas não eram pessoas amorosas, elas nunca iriam fazer o papel de uma mãe, não, isso não, mas elas davam amor à maneira delas. Uma palavra de incentivo. Nós tínhamos, por exemplo, horários específicos para fazermos a nossa oração. Nós juntávamos na nossa sala e havia sempre uma menina também responsável por fazer a oração para as outras meninas, ou então fazemos a oração nos quartos. Havia um pouco, sim, de rigidez, porque, por exemplo, nós não podemos ter telemóveis. O único contacto que nós poderíamos ter, até porque também não existiam muitos telemóveis na minha altura, mas era, se a gente quisesse falar com a família, era através do telefone do colégio. E no meu caso, eu ia à casa ao fim de semana. Eu ia aos meus avós ao fim de semana. Sábado de manhã era a altura de ir para a catequese. No fim da catequese, almoçava no colégio e depois sim, ia então para a casa dos meus avós e depois regressava domingo. Às 7 horas da noite de domingo já tinha que estar a entrar no colégio. Por isso é que eu falo, nós tínhamos realmente que respeitar horários. E outra, se durante a semana me portasse mal, eu tinha um castigo, e o castigo era não ir a casa. Portanto, é para vocês terem assim um bocado a noção do quanto, né? Aquilo era a nível de respeitar as regras. E, bem, acho que foi o facto de existir esse regime, no bom sentido, que criou a pessoa que eu sou hoje, a nível de ser uma mulher muito resiliente, porque eu sabia que não havia tempo para me darem atenção só a mim, ou colo só a mim, isso não existia, ok? Com quem é que eu desabafava? Desabafava com meninas que tivessem mais ou menos a mesma idade que eu, ou então com amiguinhas que eu fizesse na escola. Esses eram os meus desabafos. Ou então, quando ia me confessar ao padre, basicamente era com ele que eu falava as asneiras que eu tinha feito. Sempre com medo, claro, que se descobrisse e eu ficasse de castigo no colégio. Portanto, eu quando falo da altura que cresci, né, lá no colégio, é isso que eu me lembro, é regras, etiqueta, saber como fazer uma cama, saber como lavar a louça, saber, enfim, regras. Já de maiorzinha lembro-me de ser responsável por ir ao pão. Exatamente. Então, imaginem, eu às 7 da manhã tinha que estar a pé para ir à padaria com mais uma menina, buscar o pão fresco ao padeiro para depois regressar, porque era responsável de ter o pequeno almoço pronto para todas as meninas, que normalmente seriam entre 30 a 35 meninas na altura. Portanto, foi a infância foi realmente crescer rápido também, rápido. Isso trouxe-me a nível de experiência pessoal, desenvolver-me muito rápido e saber que eu não podia depender de ninguém. Por isso é que eu me tornei independente também muito rápido. E lá está.
há certos aspectos hoje em dia como pessoa, não é? Comportamentos que eu tenho que foram desenvolvidos desde essa altura, quando eu era pequena. Porque, por exemplo, lembro-me de já ser jovem e ouvir dizer que dar um beijo num rapaz nós engravidávamos. Eh, ou seja, entendem o que eu quero dizer? As coisas não eram contadas como que não digo que hoje em dia também não haja, se calhar, em seios familiares, uma mãe que não tenha uma conversa abertamente com uma filha. Provavelmente isso também acontece. Mas não é, se calhar, tão difícil como lá era. Lá no colégio era impensável nós falarmos sobre uma relação com um rapaz ou tomar a pílula nunca, nem pensar, porque era pecado. Portanto, entendem? Foi assim uma fase realmente muito rígida e de regras e enfim. Um dos pilares que eu tenho, por exemplo, ao dia de hoje, e acho que isso também passei para a minha filha, é, por exemplo, a boa educação. E eu sei que isso teve resultados porque, por exemplo, quando eu deixava a minha filhota pequena em casa de alguém porque precisava de ir trabalhar e não tinha com quem deixar, sempre me diziam que eu tinha feito um bom trabalho como mãe porque a miúda era super bem educada. Eu acredito fielmente que isso tenha acontecido por causa da educação rígida também que eu tive então na infância, no colégio. Mas atenção, também tive muitos momentos de brincadeira entre meninas. Por exemplo, nós amávamos dançar. Nós tínhamos um espelho em frente ao dormitório de 12 camas, creio, e nós colocávamos música e a gente dançava em frente ao espelho, nós criávamos coreografias. Porquê? Porque nós tínhamos depois as danças e as atuações no Natal para os pais. Ou era teatro, ou era música. E então eu recordo-me sim de eu e as meninas dançarmos, de às vezes pegávamos nas nossas saias e cortávamos com uma tesoura para elas ficarem mais curtinhas, que a gente sabia que não podia usar, mas a gente fazia. Essas traquinices, não é? Eu na altura, como sabia que realmente não podia falar aquilo que sentia, ou seja, em vez de engolir as emoções, eu ia escrevendo no diário. Era assim que eu conseguia, às vezes, relaxar, vamos falar assim, colocar cá para fora. Se bem que ainda assim não foi o suficiente, porque eu cresci também com muitas emoções reprimidas, que fui tomando consciência delas agora, mais de adulta. Mas sim, lá no colégio tínhamos também essas traquinices, tínhamos também passeios com as freiras, chegámos a ir ao Jardim Zoológico de Lisboa, enfim, ao Mosteiro da Batalha. Também cheguei a ir para a Espanha, ficámos lá num colégio que também fazia parte do Instituto Madre Matilde, mas espanhol. Portanto, sim, também passeávamos. Bom, termina então assim agora o segundo episódio. Vou-vos pedir para que me deixem aqui as vossas perguntas, curiosidades, algum tema em específico que eu não tenha aprofundado sobre a minha passagem no colégio interno. Todas essas questõezinhas que vocês gostassem que eu respondesse, deixem aqui em comentário, tá bem? E também agradecer-vos por todo o amor que me têm dado. O primeiro episódio não estava à espera de tantas visualizações, portanto quero agradecer-vos, a vocês que acompanham e
fiquem aqui no canal à espera dos próximos episódios, tá bem? Um beijinho!